Né? Não está aqui, aqui está representando Augusto. E quero dizer para vocês que é uma alegria enorme para a gente poder participar desse evento daqui com vocês, da Pastoral Familiar. Não é a primeira vez que a gente vem, né? Então, assim, não deu liga, né, Marcelo? Da primeira vez que veio, eu acho que gostaram. E, assim, ó, com muita humildade, com muita alegria, a gente reconhece esse momento e agradece o convite, tá certo? Quando Ana Carla me comentou desse evento, que Igor tinha me falado durante a semana passada, logo que eu tinha chegado de viagem, eu não sabia, e aí Igor me falou, tá tudo certo lá com o pessoal. Eu dei a Igor uma outra desculpa sobre uma outra coisa que eu não sabia ainda do que era, só depois Igor falou, não é por aí, não tem nada a ver com a fogueira, é outra coisa. Eu tinha dado a justificativa errada, mas depois quando eu cheguei, ele falou, Ana Carla vai te avisar. E aí estamos aqui, como passou rápido, aí, por 15 dias você me consultou para ver se estava tudo certo. Então, gente, para nós que fizemos 26 anos de casado, não esqueçam, viu, gente? Vocês não podem esquecer da data do casamento de vocês e nem do tempo. Depois que completamos os 25 anos, eu acho que eu meio que tenho uma desligada no odômetro e aí a gente perde meio que o tempo. Mas, então, pra gente é muito tranquilo poder falar com relação à questão de casamento, né? Ouvindo a palestra de Domingos, todas aquelas palavras, que bom como ele foi assim, tão suave, tão descontraído para poder passar uma mensagem tão legal, e tem muito a ver com realismo. Não é aquela coisa utópica, uma situação assim, vocês deveriam ser assim, cada um é de um jeito. Ele mostra exatamente como foi a realidade dele, e eu acho que isso é que é engrandecedor. O que eu e Lana viemos falar aqui de como que é a nossa vida matrimonial, da forma como a gente age, talvez não seja da mesma forma como cada um de vocês se insere, porque cada um tem um modo de ser, cada um tem um jeito de lidar com as diferenças, e acho que isso é que está a grandiosidade. Nas diferenças é onde nós nos completamos. Hoje nós temos o tema maternidade e... Maternidade não, desculpa Família e amizade. Família e amizade, tá? Sei que Lana Carla vai puxar a orelha, que eu vou falando muito, mas eu vou deixar aqui a palavra com ela, para ela dar sequência e a gente vai pontuando algumas vezes. Maternidade ele já está profetizando ainda, estou aqui, estou aberta a vida ainda. Acho que quer falar uma coisa? Ele disse que ele vai ficar acompanhando político, que ele só faz assim. Pode aceitar, filha. Então, boa noite, gente. Boa noite. Conheço aqui as carinhas já de algumas de ver a cada ano, né, que a gente vai se encontrando nessa semana da família, e como ele falou, é muita alegria para nós, porque é sinal que nós nos encontramos, temos algo, né, bom um para o outro, foi bom, então é sempre lembrado, né? Então, obrigada, que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos conduza. E rapidinho, né? Domingos falou da vida dele, que ele introduziu aqui bem rapidamente, eu também vou só completar rapidamente. Nós nos casamos para os dias de hoje muito jovens, ele 27, eu com 23, mas para mim já estava ficando velhinha, para mim já estava dizendo que eu estava ficando para o Caritó. Falei, meu filho, que palavra antiga, né? Caritó, nem conhecia. Mas, enfim, naquela época nos casamos, graças a Deus, né? Conduzidos pelas famílias de ambos. A igreja que nós frequentávamos, não com a consciência que temos hoje, mas frequentávamos porque família nos levava, pai, mamãe, vovó, enfim, íamos, né? E aí nos casamos na igreja, graças a Deus, com a bênção de Deus, triangulamos a nossa relação, né? Deus, eu e ele. E aí essa é a bênção e a graça que vem sobre nós. Por quê? Porque não foram flores o tempo todo e não serão flores até o fim. Há momentos de dificuldade. Os primeiros anos, sem dúvida, os mais difíceis, porque são as mochilinhas, né? As bagagens, como o Papa Francisco, a frase aqui colocou, e eu sempre gosto de usar essa referência, né? Uma bagagenzinha, uma mochila de grife
e uma mochila lá detonada, né? Estava toda detonadinha. E os nossos bagagens precisam se entrosar, né? Ele muito diferente de mim, mas hoje eu digo que somos um. E esse somos um não começou somos um. Começou somos dois. É você e sou eu. Na verdade não é. É verdade. Porque nós tínhamos diferenças e não tínhamos consciência do que era o matrimônio. Não nos foi ensinado. Porque nossos pais, por melhores que fossem, por mais que se esforçassem, não tinham aquela sabedoria, ou não pediram a Deus, não tinham por quê? Porque não pediram. Gostaria de pontuar isso. Sabedoria a gente pede, Deus nos dá. Pedi-vos será dado, diz o Senhor para nós, né? E a gente pede um monte de bobagem e esquece de pedir o que é essencial. Sabedoria. Então eles não tiveram nesse setor a sabedoria para nos ensinar e nos conduzir o que é o matrimônio. Por melhores que são e são. Estou falando mal dos nossos pais, misericórdia. Enfim, mas nós caminhamos pela graça de Deus. Deus foi nos abençoando, nos conduzindo, aparando as arestas. O dia que eu estava mais zangada, eu sempre fui a mais brava, ele o mais tranquilo. E aí Deus foi me moldando, foi me conduzindo, e vieram os nossos filhos, bênçãos de Deus, nos melhoraram muitíssimo, cada um do seu jeito, muito diferentes, né, Arthur? Mas especialmente dons de Deus, presentes de Deus que nos moldaram. E foram eles, os nossos filhos, a partir primeiro de Augusto, que 9 anos depois veio Arthur, não porque houve aí um fechamento completo, mas porque Deus sabe o tempo, a hora, o momento e por que é com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, enfim, Deus sabe. E para nós foi providencial, porque Augusto foi a nossa primeira escola com Deus. Porque a partir dele nós entendemos, e isso não foi de imediato, isso foi com o tempo, e eu digo para vocês, quando ele entrou na adolescência, foi que eu me deparei, eu preciso de sabedoria. A sabedoria de Deus. Ele ainda não tinha essa consciência, ele estava muito voltado para o trabalho, coisas de um homem normal. Mas a mulher, Deus tem uma coisa com a mulher. Deus tem uma relação muito íntima com a mulher. Porque nós temos algo que Deus nos colocou que se chama sensibilidade, que nos liga muito diretamente com as coisas do alto, que nos faz perceber as coisas menores. E os homens preocupados com as coisas maiores, está tudo bem, não problema nenhum, isso faz parte. E é necessário, porque nós precisamos também daquilo que precisa para conduzir, para nos sustentar, para os filhos estudarem, e ele corria atrás, bravamente, disso aí. Só que aí Deus vem e toca, olha esse filho, esse rapaz, esse menino que agora entrou na adolescência, eu amo essa criatura. Lana Carla, Wesley Kelly, traz esse menino para mim. Mas para você trazê-lo para mim, eu preciso que vocês venham para mim. Nós íamos à missa, católicos. O que você é? Católica, apostólica, romana. Não faltava uma missa. Nos afastamos um tempo por ignorância nossa, bem falamos isso, porque se soubéssemos o que é Jesus Cristo de verdade, nunca nos teríamos afastado da igreja, mesmo que não concordássemos com as coisas que estão do nosso lado, na nossa frente, atrás. Mas nós fraquejamos. Só que Deus tem a mulher, né? E aí ele cutucava em mim, volta, volta. Um belo dia, eu lembro como hoje, nós morávamos com minha sogra. Amo minha sogra, gente. Eu falei de criança. Falei, Domingos, falei para ele, Noemi e Ruth. A palavra de Deus nos ensina tudo, gente. Inclusive, quem é a sogra na nossa vida. E aí, eu lembro que nós morávamos ainda com eles, aí eu disse pra ele assim, vamos à missa? Ele disse, não vou não, tem jogo do Flamengo. Acho que foi, tô chutando, porque devia ser. O Flamengo, aí eu falei assim, eu vou. Você vai sozinha? Vou. Morávamos perto, né? Não era muito longe, era no centro, perto de Sabinho, ia andando. Me arrumei toda, e aí quando eu vi que eu olhei pra trás, lá vem ele.
A partir daí, nunca mais deixamos de ir à igreja juntos. Mas ainda faltava sabedoria. Coloquei Augusto na catequese, né? E aí foi o ponto X. E aí, por que hoje sou uma missionária, professora não, missionária, né? Nós somos servas de Deus e sirvo a Deus na catequese por causa do meu filho. Quando eu queria, porque a gente só quer dar o que é melhor para os nossos filhos, não é verdade? Então, para mim, Deus já tinha colocado no meu coração que o melhor para eu dar para o meu filho era Ele mesmo, era Deus, Ele próprio. Que não adianta, o resto tudo é por acréscimo. Que não adianta nada ele ser o que ele foi, e aí todo mundo diz, esse menino vai ser grande, esse menino vai ser grande. Eu disse, mas não adianta se ele não tem Deus, ele vai ser pobre, porque vai faltar tudo, porque sem Deus, nada, não é? E aí eu percebi que, por mais que a catequese tentasse ajudar, na casa faltava isso aqui, a intimidade com a palavra de Deus. E hoje a gente tem um grupo de estudo bíblico, e eu sempre digo, né, quando chega um novato, vocês pensam que eu entendia? Nada, nunca tinha aberto direito a Bíblia para ler, só lá na igreja que a gente escutava quando prestava atenção. E aí eu falei assim, Augusto, você não abre a Bíblia na catequese? Não, mãe. Mas você não sabe abrir nenhum livro. Eu queria que ele aprendesse, porque eu queria nós queríamos dar o melhor, e o melhor era Deus. Eu tinha consciência disso, Deus colocou isso no meu coração e eu procurava. Não sei, mãe. Augusto, me ensina aí as coisas. Não, mãe, ele não gostava de ir. E isso me partiu o coração. Porque eu sabia que era bom, e por que ele não gostava? E aí a gente começa a botar a culpa na catequista, né? Ah, essa catequista não é boa. Ah, é porque essa paróquia não está ajudando. Mas o problema não era a catequista. O problema não era a catequese. O problema não era a igreja. O problema era casa. Nós dois. Não éramos exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de católico, de verdade. Exemplo de fiel, exemplo daquele que vive aquilo que Deus ensina. Não éramos exemplo. E não éramos maus não, viu, gente? Não é que a gente fazia coisa feia, não. Só que a gente não era de verdade. Era morno. E Deus vomita os mortos. Está lá no Apocalipse, né? Capítulo 3. A carta à igreja de Laodiceia, salvo engano, está ali, Léo, misericórdia de falar errado. Nem posso, né? Professora não, Ana Carla. Estudo bíblico. Então, Deus vomitará os mornos. Nós estávamos mornos, nem quente nem frio. E aí Deus começou a despertar em mim. Falei, então eu preciso ajudar os meus filhos a caminharem com Deus. E foi o Augusto, depois veio o Arthur, e com o Arthur já foi um primor. Augusto, com 12 anos, eu precisei tomar uma determinada decisão, como Santa Teresa d'Ávila nos ensina, né? E é uma santa que eu tenho muita admiração, me inspira-me muito. Determinada determinação de conhecer Deus através da palavra. E nós vamos aqui falar de família, voltando para cá. Sim, e depois disso, nós fizemos 25 anos, bodas de prata. Nem parece, né? Juntos há 30 anos. 30 anos. 30 anos entre namoro e namoro no matrimônio. 30 anos juntos. E outro dia eu disse para uma amiga muito próxima, e amigos a gente tem muito poucos, e amigo de verdade é aquele que te suporta. É aquele que é suporte para você. É aquele que te escuta e não te condena. É aquele que te admira e te fala a verdade. É aquele que te aconselha quando você precisa de um conselho. É aquele que diz, você não vai escutar não? Você está errado. Ou você está errada. Esse é amigo de verdade. E aí eu disse para essa amiga,
Nós estamos vivendo hoje a melhor fase da nossa vida. E feliz eu sou, porque quando lá no início, um dia que eu escrevi uma carta, você lembra? Acho que ele não vai lembrar, que ele tem uma memória, ele é abençoado, ele não lembra das coisas. Eu disse assim, eu vou embora. Eu nunca entreguei, eu rasguei. No início, porque você lembra, mas eu falei pra você, eu vou embora. Tinha um ano, nem um ano de casado. Brigava, eu era birrenta demais, não era? Não, nem um pouco. E que bom, né? Aí é por isso que ele é abençoado. Ele não tem a memória curta. Mas eu disse para ela, graças a Deus que eu rasguei aquela carta. E do sofá que eu estava, eu ri quando o Domingos falou, naquele sofazinho vermelho. De metal. Eu fui pra cama e aí fiquei lá com ele, precisamos conversar. E ele ficava irritado, porque eu sou chata. Eu só durmo depois que resolver o negócio. Eu não gosto de dormir, isso eu aprendi também no encontro de casais, na preparação para o nosso matrimônio. Não pode dormir brigado. E aí eu fui lá e resolvemos o nosso problema, o nosso BO. Era bobagem, gente. Cadê Ranieri? Sempre é bobagem. Ranieri, ia ser bacana pra saber. Ranieri. O sofá era muito duro, gente. Não tinha como dormir. O sofá ia ser casado, era de Mas enfim. Mas eram duas. Que três é luxo, eram duas. Só cabia eu, você não cabia. Eu cabia no sofá. Pois então, e aí, graças a Deus, hoje nós vivemos essa, vou dizer para vocês, a melhor fase. E a melhor fase não tem problema? Muitos continuam. Porque o Filho de Deus é um valente, é um guerreiro. Sempre tem luta, sempre tem tribulação e graças a Deus que tem, porque é assim que a gente fica forte. Na academia a gente faz ali, pega um pezinho e o músculo dói, no outro dia tá tudo dolorido para ficar forte. Filho que passa a mão na cabeça demais, o menino fica mole, a menina fica molenga. É uma mulher que vai um dia até a casa dela, não sabe fazer nada. Não sabe cuidar dela, nem da casa, nem do marido, nem dos filhos, que dirá. Então, a gente precisa apertar. E Deus nos aperta. Não é verdade? Deus nos aperta. Então, nós chegamos no momento em que fomos curados de muitas coisas. E curados pela palavra. A partir do momento em que eu me abri a Deus para dizer assim, eu digo eu, porque partiu de mim. Deus tem a mulher, também tem essa capacidade de ouvir melhor a Deus. E ao momento que eu abri, eu percebi, eu rezo por ele até hoje, e eu sei que ele reza por mim, né, meu amor? A gente reza por um pelo outro, e rezamos juntos, não é, Arthur? Em família, às vezes Arthur vai assim, mas vai. Não é, filho? Mas vai. Ele disse que só vai ficar assim. Então, e aí, Deus foi me abrindo para ouvi-lo através da palavra. E de repente eu me vi compreendendo o que Deus falava. E eu não fiz curso. E eu não tinha uma caminhada como muitos aí têm. E aí eu falei assim, verdadeiramente é libertador. E essa libertação me fez amar o meu marido, amar os meus filhos, não com aquela ideia errada de paixão. Os defeitos dele eu comecei a enxergar com mais brandura e doçura. Os defeitos dos meus filhos me fizeram ficar ainda mais doce, dócil, solícita e disponível para ajudá-los. E foi aqui que um dia eu decidi também, não vou mais trabalhar como uma louca, porque eu não fui feita para isso. Tem direito a aparecer? Tem. Me dou essa concessão. Porque chamar a atenção para poder respeitá-lo, né? Para não perder o raciocínio e o tempo também, né? Dizer assim, ó gente, esse é um processo de construção de matrimônio, né? Observe assim, o quanto a decisão de Ana Carla foi importante para esse contexto que a gente produziu, né? Para vocês verem o quanto homem e mulher, cada um tem uma função dentro de um matrimônio, né? A proteção da família, a proteção dos filhos, e bem como ela tinha pontuado aqui há pouco tempo, não exatamente significa que a gente está livre de toda e qualquer dificuldade, que a nossa vida é uma vida perfeita, não, longe disso.
Mas a gente sabe que as dificuldades que tem, os desafios que tem, a gente tem base e tem suporte para poder enfrentá-los. Dificuldades todos temos. E cada vez mais o que eu escuto de dificuldade por aí, de amigos que vêm, nos contam, olha, eu estou passando por um problema assim, todo mundo tem. Ninguém está isento disso. Mas é importante que a gente tenha força, a academia, né, para poder enfrentar. E a academia nossa do cristão é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é Jesus. Palavra, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. É a fé que nós recebemos no nosso batismo de forma infusa, como a caridade e a esperança. As três virtudes teologais que nós recebemos pelo batismo. Nós recebemos como semente, mas precisamos fazer crescer. E aí, fazendo crescer, buscando na palavra as respostas para a nossa vida, Deus foi dando palavras de libertação. Cura e libertação está aqui. Cura e libertação está na Eucaristia. Cura e libertação está na confissão, que foi nos purificando, nos lavando, nos ajudando a afinar e levar e conduzir os nossos filhos. E os frutos, eu digo hoje, nós temos Augusto com 23 anos, mora fora. É perfeito? Não, ninguém. Nós estamos em caminho de perfeição. Santa Teresa d'Ávila também nos ensina. Nós somos santos pelo nosso batismo, mas nós somos santos em vias, em caminho de perfeição. Porque no céu só vai quem? Catequista tem aqui? Tem uma aqui. Temos? Tem mais? Temos catequista ali? Temos. No céu Só santo. Só os perfeitos. Opa! Então eu tenho que buscar essa perfeição. Aí a gente fica com discriminação com a perfeição. Ana, mas aí é difícil, né? É difícil. Por isso que Jesus falou que é estreita a porta.